que essa chama vai se transformando num lindo diamante. Nessa pedra preciosa, que a gente precisa de sabedoria para mudar, para organizar. Então, a gente vai pegando as duas mãos e vai trazendo para o nosso peito o que a gente está querendo mudar, o que a gente está querendo equilibrar. E a gente vai pedindo para que essa energia traga sabedoria, para essa energia nos acalmar e trazer confiança naquilo que a gente busca. Vamos ancorando essa força. Com fé, com vontade. A gente vai respirando profundamente. 3 vezes. Soltando pela boca. E no nosso tempo, no tempo de cada uma, devagar a gente vai abrindo os nossos olhos. Ai, tava tão boa essa musiquinha, dá vontade de dormir. Tá sem áudio, Gabi? Bom, meninas, eu vou começar dando só... Hoje a gente vai fazer menos... A gente fez primeiro uma introdução grande de sagrado, né? E aí a gente vai fazer hoje uma introduçãozinha de parentalidade, para a gente entender essa filosofia da parentalidade consciente. E a gente vai partir para a partilha. E na partilha, com o que for vindo dos testes e do que aconteceu durante a semana, a gente vai colocando esse conteúdo para vocês, tá bom? A gente trouxe uns exemplos e tal, mas a gente quer fazer isso na troca com vocês, para não ficar aquele formato ao livro. Então, eu queria começar dizendo claramente, para quem não sabe, o que danado é esse negócio de parentalidade consciente, né? A gente fala, e o que é? É disciplina positiva? Não, não é disciplina positiva. Disciplina positiva é também uma filosofia, mas a disciplina positiva é mais ferramental do que a parentalidade. E a parentalidade é uma filosofia mais abrangente de educação, que inclui inclusive, as ferramentas da disciplina positiva, que a gente vai ver ao longo desse processo também. Vai ter uma hora que a gente vai ver ferramentas, o que fazer, o que dizer, vai. E isso pode surgir hoje, inclusive, de acordo com o que vocês forem trazendo, tá bom? Então, assim, a parentalidade é essa filosofia de educação baseada em respeito mútuo entre pais e filhos, tá? E esse respeito faz com que a gente conduza uma educação da maneira mais construtiva possível para as nossas crianças. É uma educação que une firmeza, gentileza e empatia, limite, sobretudo. Muita gente fala, porque esse negócio de parentalidade consciente, esse negócio de disciplina positiva é permissividade. É justo o contrário, né? A gente, quando fala de parentalidade, disciplina positiva, a gente fala de muitos limites, sim. Mas é que os limites são colocados de outra maneira. Eles são postos de maneira firme e gentil, tá certo? Sem ameaça, humilhação, do tipo, quando a gente era pequena, é o que a gente escuta ainda hoje, que talvez a gente diga ainda hoje, aquelas coisas tipo, de enrolar a criança, tipo, não vai comer esse bolo agora não, porque tá podre, ou vou chamar a polícia, vou chamar o guarda, se você não parar de fazer isso. Cuidado com o homem do saco. O homem do saco, essas ameaças bobas, e que a gente faz às vezes, né? E, olha, pare, viu? Senão eu vou tirar seu celular, senão eu vou bater em você, senão, tá? Uma falta de respeito. E
Muito longe, então, a parentalidade consciente fica do velho modelo antiquado de criação, que talvez seja o que a gente foi criado, que talvez seja o que a gente ainda mescla, porque não tem como a gente saber fazer diferente, a não ser que a gente estude e entenda outras coisas. Então, o natural é que a gente siga nesse modelo de criação. Então, o principal lastreador da parentalidade consciente ou positiva é que os pais enxergam as crianças como indivíduos completos, como seres humanos completos, não seres em formação ainda. O que acontece é que o adulto já sabe muita coisa e a criança está aprendendo muita coisa ainda, né? Então, nesse sentido, e apenas nesse sentido, eles estão em barcos diferentes, né? A criança depende do adulto, inclusive, para aprender muitas coisas. E aí é bom a gente ter em mente sempre isso, aquele mantra do adulto sou eu, porque faz com que a gente tenha empatia em todas as situações que a gente lida com nossas crianças, não apenas com as desafiadoras, mas do dia a dia, que às vezes nem parecem tão desafiadores assim, mas esse olhar empático, ele sempre vem para ajudar a gente, ele sempre vem para ajudar a gente, inclusive no nosso autocontrole. Quando a gente olha e diz assim, olha, isso daí não é pessoal não, isso daí é porque ele não aprendeu ainda. Ou ele podia ter aprendido, ou ela podia ter aprendido, e eu não ensinei ainda, eu ainda não tive paciência, ainda não tive tempo de ensinar, e estou cobrando algo que não faz sentido cobrar. Seja porque eu não ensinei, ou seja porque o cérebro ainda não está desenvolvido totalmente para entender aquilo que eu estou pedindo, para responder de acordo com as minhas expectativas. Tá? Então, a gente hoje propôs falar um pouquinho sobre o cérebro, para a gente entender esse desenvolvimento. Então, um esquema bem rápido, com a mão, para vocês entenderem que o cérebro das crianças e dos adolescentes e dos pré-adolescentes, ele está muito diferente ainda do nosso cérebro. O cérebro da gente, ele pode se considerar desenvolvido, mas o cérebro nunca para enfim, as sinapses da gente sempre estão ali em ebulição. O cérebro nunca para, né? Não existe um cérebro que pare. Mas a gente pode dizer que o cérebro termina o seu desenvolvimento aos 23 anos de idade. Ou seja, para quem tem filho de 4, 8, 12, 14, falta um bocado de tempo ainda, né? Então, a gente tem que ter em mente isso. Não dá para a gente querer dar murro em ponta de faca e lutar contra um cenário. O cenário está posto. O cérebro deles não funciona como o nosso, né? Então, vou fazer esse esqueminha da mão aqui, que quem já viu disciplina positiva, acho que já pode ter visto esse esquema da mão do cérebro, que é para a gente imaginar como se o cérebro fosse a mão, minha mão, tá certo? Aqui a gente tem a medula espinhal, aqui a gente tem o crânio com o tronco cerebral e com a amígdala. Esse sistema aqui, esse aqui dentro, é aquele sistema que responde sem a gente raciocinar. É aquele assim que a gente vai ser assaltada, aí a gente nem espera, mas a gente reage, grita com o assaltante, bate no assaltante, e a gente nem esperava fazer isso. Ou então é aquele que alguém grita assim, fogo, e a gente, em vez de correr, paralisa, ou corre, ou grita, ou luta, ou chora. Coisas que a gente faz, reações que a gente tem sem passar pelo raciocínio. A gente tem isso instintivamente. Por isso que a gente chama essa parte do cérebro, esse funcionamento cerebral, do funcionamento do cérebro reptiliano ou primitivo. Tá certo? Em cima dessa parte, desse sistema, cobrindo isso aqui, a gente tem o córtex, tá? Esse córtex, essa parte aqui, é a responsável por fazer a gente pensar, compreender o mundo ao redor, raciocinar. E essa partezinha aqui da frente, que é essa daqui, ela é responsável por regular esse sistema primitivo aqui, que faz a gente simplesmente reagir sem pensar, tá? Então, por isso, quando acontece alguma coisa, quando algum gatilho encontra a gente pelo meio do caminho, o que acontece exatamente, literalmente, é que o nosso cérebro faz assim. O córtex se abre. E tudo que sai, tudo que a gente permite que aconteça, vem do nosso sistema primitivo. Por isso que a gente grita, por isso que a gente perde a linha, gente. Acontece que a gente, mães, adultos, a gente já tem um sisteminha, mesmo que seja precário, a gente já tem um sistema que faz isso, ó, voltar para o lugar. Porque o nosso córtex, né, ele já está desenvolvido. Nas crianças e adolescentes, essa parte aqui está muito imatura ainda. Então, natural que as crianças se frustrem e o córtex não funcione, né? Natural que haja birra, grito, natural, natural. Natural que a gente diga assim para os adolescentes, para os pré-adolescentes, mas parece que não pensa.
é porque eles não pensam muitas vezes mesmo, porque essa parte deles aqui ainda é muito imatura. Então, assim, não é só um ditado qualquer, é que realmente o cérebro deles está em construção ainda. Então tudo no comportamento dos pré-adolescentes, dos adolescentes, a gente tem que linkar com essa imaturidade do cérebro? Nem tudo, né? Nem todo comportamento inadequado vem a partir da imaturidade cerebral. Mas a gente saber disso ajuda a gente em muitas situações a puxar o mantra, o adulto sou eu, o adulto sou eu, o adulto sou eu preciso ensinar o autocontrole e a autorregulação. Gabi, então mesmo adianta a gente ensinar autorregulação e autocontrole, já que isso ainda está se desenvolvendo, aí é que adianta mesmo, né? Porque quando se desenvolver, quando estiver desenvolvido, a pessoa já está meio caminho andado. Não é feito a gente que foi procurar todos esses ensinamentos depois que ficou adulta, a maioria de nós, né? Eu, pelo menos. Né? Então, nossos filhos já têm essa oportunidade de crescer aprendendo a se autorregular, claro, por meio da modelagem, que a gente já falou, né? Por meio do exemplo, tá? Outra coisa que a gente precisa entender é que aquele negócio que eu falei no último encontro, assim, parece que quando chega em casa, pior é que o menino adivinha, né? Tem o lance da energia, que a gente conversou, né? Que a nossa energia é capaz de transformar os comportamentos. E tem o lance dos neurônios espelhos. Quando a gente está assim, diante de uma criança, ela fica assim também, tá? Porque os neurônios espelhos, o que eles fazem é isso, é espelhar comportamento. Então, se a gente está assim, dificilmente uma criança vai sozinha, com o córtex imaturo dela, ter autocontrole. É quando a gente grita pedindo para gritar, é quando a gente pune, castiga, humilha, né? E depois não sabe por que não funciona, ou por que funciona na hora, e depois não há imaturidade, nem cognitiva, nem emocional para aquilo. Então, a gente precisa ter isso muito centrado, muito dentro da gente, para a gente ter esse olhar empático, tá? Para as crianças, para os pré-adolescentes e para os adolescentes muito, quem tem filho adolescente, ter esse olhar empático muito, porque eles parecem adultos, eles enganam a gente se engana com eles, né? A gente acha que é adulto e eles se acham adultos, mas na verdade eles não são. Estão aprendendo muita coisa ainda. Tá. Dito isto, e alguém tem alguma dúvida sobre isso? Dito isto, então, qual é o objetivo da parentalidade consciente? Criar filhos obedientes definitivamente não é. Por quê? Porque a obediência significa que alguém vai acatar uma ordem de alguém. E isso não significa que quando esta pessoa que deu a ordem não estiver junto, esse alguém que acatou a ordem vai continuar fazendo do mesmo jeito. Então, basicamente, não interessa a parentalidade consciente ou positiva a obediência cega. Nem interessa, eu acho que a gente, quando a gente pensa a longo prazo. Por quê? Tudo que nossos filhos aprendem agora é o que eles vão desenvolver durante toda a sua vida. Então, não dá para a gente querer um filho muito obediente aos 5, 6, 7, 12 e querer um adulto aos 23, autônomo, autoconfiante, né, e dado para a vida. Isso só vai acontecer se a gente ensinar eles. E uma pessoa que cresce obedecendo cegamente, seguirá fazendo isso, provavelmente por muitos anos ainda, até se salvar na terapia. Então, assim, não dá para a gente ensinar uma coisa e cobrar a outra deles. É mais confortável ter um filho obediente? Claro, acho que sim, talvez. Meus filhos não são os mais obedientes, mas eu imagino que sim. Faz isso, faz aquilo. E o comando é aceitado, né? Mas o que a parentalidade consciente defende é que a gente trabalhe para estimular a cooperação, tá? Por quê? Porque na cooperação as crianças entendem os benefícios e os resultados daquela mudança de comportamento. Ou seja, eles mudam de comportamento mesmo que eles não concordem com aquilo, porque eles entendem que ali existe um motivo, aquela regra que talvez não tenha sido um acordo definido entre duas partes, que a gente vai falar sobre isso também, aquela regra que talvez ele não tenha se envolvido, traz alguns benefícios e traz alguns resultados importantes, seja para a mãe, seja para a família, para a harmonia familiar, seja para um futuro dele que ele não entende ainda, que ele não compreende ainda, não vislumbra ainda, mas ele percebe que aquilo é importante, tá certo? Ou seja, mesmo que os pais não estejam juntos, que os pais não estejam de olho o tempo inteiro, é possível, muito possível, que ele internalizou aquilo, entendeu aquilo, compreendeu,
e vai agir de acordo. Ah, é 100%? Não, porque nada é 100% com criança e adolescente, não existe educação sem gerenciamento. A gente tem que estar sempre gerenciando, sempre orientando, né? Mas, numa educação de manda quem pode e obedece quem tem juízo, geralmente, os pais têm que estar em cima muito mais do que numa educação que você explica e que a criança entende o porquê das coisas, tá bom? Bom, e aí, quais são os benefícios, enfim, de criar uma criança desse jeito, visto que vai dar mais trabalho, porque ela não vai ser lá muito obediente, e vai ser argumentadora, e vai tudo que você apresentar para ela, ela vai apresentar para você. Eu já ouvi na minha casa muitas vezes, mãe, eu não estou com vontade de fazer isso, você tem que respeitar a minha vontade, né? E aí você tem que lidar com isso, não esquecendo que você é o adulto e que é você, no final das contas, que manda na situação. Você está ali para proteger e tomar conta de uma criança. Tem situações que você não pode abrir mão de dizer, olha, vai ser desse jeito, porque por causa disso, ela disse, mamãe, precisa que seja desse jeito. Mas eu já escutei de crianças de 5 anos, mãe, olha só, eu quero ir assim porque eu estou me sentindo bem assim. Você não disse que a gente tem que fazer o que está se sentindo, o que está se sentindo bem? Você não disse que a gente tem que fazer as coisas pelo coração da gente? E aí você também tem que se educar para saber lidar com isso. E abrir mão, vou voltar para outra aula, abrir mão, né, como é, Dani, é desvalorizar o desvalorizável, né? O que é que tem se ele quer ir com uma calça de pijama hoje para o parque? Talvez isso seja desvalorizável, eu desvalorizo, e ele pode ir, já que ele veio com esse argumento, né? Porque um contra-argumento para isso, por exemplo, seria, olha, não, tudo aquilo que eu disse, eu estou desdizendo agora. Mesmo você querendo ir nessa calça, mesmo você se achando lindo, por exemplo, que foi o que o Martim me disse, mas eu estou me achando lindo com essa calça. Aí eu digo o quê? Né? Então, a gente também tem que treinar, a gente também tem que se treinar para saber responder e para realmente, se a gente está aqui querendo uma parentalidade consciente, que não seja só no papel, que não seja só na leitura, que não seja só só na fala, só no, né, só no A base estudando, teórica, né? só na parte teórica, exatamente. A gente tem que entender que uma hora ou outra a gente vai ter que abrir mão, desapegar de muita coisa, né? Enfim. É um pouco daquele vídeo do áudio, né, Cheirar Gabi, que eu flor, mando, né? Solta. tá. A gente fica nessa mania o tempo todo de ter controle de tudo, né? Mas a gente não precisa ter controle de tudo, porque quando a gente vai nessa ideia, nem a gente consegue relaxar, nem a gente abre para as crianças e os nossos filhos que são adolescentes relaxarem também, né? Que ali a gente está o tempo todo em vigia, a gente está E o às vezes a tempo gente nem todo sabe querendo por quê, né? fazer as coisas aconteçam Às vezes a do gente nem nosso está jeito. com pressa, às vezes a gente nem está, de fato, precisando ir rápido. A gente só está no automático, né? Eu acho que a pergunta que a gente pode fazer nesse caso é sempre nesse lugar de observação, é pensar assim, o que de pior pode acontecer se eu deixar que isso Não. aconteça? Né? O pior pode acontecer, salvo os momentos em que a criança está em risco de vida, que aí a gente está falando de outro lugar, mas, por exemplo, é a criança ter um ataque de birra na frente das pessoas, é a criança se comportar de uma forma em que você, na sua cabeça, é bom que ela se comporte, mas é bom para quem? Porque a criança está tendo uma atitude de criança muitas vezes. E a gente deixa ela fazer para que depois a gente traga essa reflexão de como pode ser melhor, né? Isso também pode acontecer. A gente seguia muito ainda pela opinião dos outros, exato, escolher as nossas batalhas dia a dia, exatamente isso, viu? Isso, Ale. Isso é, eu tenho um mantra, a adulta sou eu, meu outro mantra é essa batalha vale a pena? Porque tem coisas que não valem a pena. Juju, porque tem coisas que não valem a pena, entendeu? Não valem a pena simplesmente. E não é porque você vai deixar de fazer aquilo, ou você está numa daquela semana de ciclos, como a gente falou, da importância da gente se auto-perceber no nosso ciclo. Não tô boa para isso. Hoje eu estava dizendo a Dani, tem dias que eu tô boa para dizer assim, filha, come de boquinha fechada, vamos baixar a perninha, porque na mesa não é legal ficar com a perninha assim. Tem dias que eu não tô, né? Isso não vai fazer, não vai destrambelhar tudo. Se um dia eu não falei e falei no outro, e no outro, no outro, no outro. Preciso de consistência. Mas se é um dia que você está percebendo que você não está para aquilo, para que você vai entrar naquela batalha? E você sabe que já está ganha para você, porque no final nós ganhamos por causa da nossa autoridade, né?
E aí quem perde são os nossos filhos sempre, que eu falei lá no vídeo, né? Enfim. Então, geralmente, crianças criadas na parentalidade consciente, elas percebem essa integração, o porquê dos limites e das regras, e são muito mais propensas a fazer as coisas, mesmo sem gerenciamento 24 horas, embora ele precise acontecer. Elas são mais disciplinadas, muitas vezes. Por quê? Porque elas aprendem a se escutar, elas aprendem a escutar o outro, porque elas são escutadas em casa, tá? Então, isso também é parte fundamental, a gente aprender essa escuta, escutar os nossos filhos, mesmo que a gente não concorde com eles. Escutar não significa concordar, tá bom? Elas geralmente têm uma autoimagem boa, razoável, e tem uma autoestima e uma inteligência emocional bem desenvolvida, bem apuradinha, porque a gente vai construindo isso no dia a dia a partir da modelagem, tá? Então, só são benefícios, né? Mas como todo o sistema educacional, seja ele o antiquado da briga, da punição e do castigo, ou o da parentalidade, não é assim tão fácil e um mar de rosas, e requer dedicação. Mas eu fico sempre achando assim que os resultados para uma vida futura, para desenvolver habilidades que são importantes para um adulto seguro, autoconfiante, enfim, de sucesso, abundância, não estou falando aqui só de trabalho, estou falando de relações, de expor seus sentimentos de maneira saudável. Esse modelo de criação é o mais saudável, tá bom? Alguma dúvida sobre isso? Se eu estiver falando rápido, vocês me... Eu tenho. Tem. Pode falar, a gente vai abrir Posso falar? um momento de partilha agora, para a Tá. gente falar dos modelos, dos testes. A minha pergunta é: eu tenho acordo assim com tudo que tu falou, mas a minha questão é: eu pelo menos já caguei, já gritei, já, né, fiz várias coisas. Tipo, o reparar isso, né? Assim, ai, já fiz um monte de merda, e agora, sabe? Então, a gente repara pedindo desculpa. Exatamente assim, né? A gente espera a poeira baixar, chega no nosso filho, na nossa filha, né? E diz, olha, eu acho que eu agi de maneira ruim com você, equivocada, eu perdi a cabeça. Eu não gosto de perder a cabeça. Mas a gente pode consertar as coisas. Como você acha que pode ser? Eu acho que pode ser assim. Como é que você acha que você pode ser? É aquilo que a gente conversou sobre ser vulnerável, que a gente muitas vezes não está acostumado a ser vulnerável, a se mostrar vulnerável para as pessoas ao nosso redor e para nossos filhos muito menos. Porque a gente carrega dentro da gente essa falsa ideia, esse conceito antigo de que a nossa autoridade parental está ligada a gente ser forte, a gente não mostrar nossas fraquezas o tempo inteiro. O que acontece é que os nossos filhos não aprendem a mostrar suas fraquezas, não aprendem a falar sobre os seus erros se a gente não fala sobre os nossos erros, né? E tudo que a gente mais quer são filhos que têm uma abertura com a gente suficiente para falar que erraram, para a gente poder junto procurar uma solução para os erros. Mas se a gente não mostra esse exemplo para eles, eles só aprendem por modelagem. Então, é chegar junto e dizer, filho, eu errei, desculpa, como é que a gente consegue? Eu acho que tem uma questão que é muito importante, né? Que a gente, às vezes, negligencia na nossa educação, porque Gabi traz várias vezes, né? Essa questão de que que as crianças, elas são ótimas observadoras, né? E são péssimas intérpretes. Mas, por exemplo, eu vou contar o que aconteceu uma vez em casa. Eu vinha num processo em que às vezes eu me aborrecia com alguma coisa e o meu filho, ele sempre perguntava assim, eu dizia assim, tá tudo bem, ou tipo, não foi nada. E aí eu percebi que algumas vezes ele não estava bem também. E eu perguntava para ele, filho, tá tudo bem? Ele dizia, tá, tudo bem. Eu disse, então tá, né? Só que eu sabia que não estava, eu esperava o momento dele. E teve uma vez que eu tive um processo com uma pessoa, uma amiga, que é muito minha amiga, e a gente teve uma discussão. E nesse dia eu estava muito mal. E ele chegou para mim e perguntou assim, mãe, tá tudo bem? E eu disse assim para ele, não, filho, não tá tudo bem. Eu tive uma discussão com uma pessoa que eu gosto muito, e eu tô um pouco chateada, mas vai ficar tudo bem. E aí ele me olhou e disse assim, mãe, eu quero te agradecer por duas coisas. Uma, por você confiar, falar sobre o seu sentimento a mim. E a segunda, por você falar do seu sentimento, né? E aí eu
parei, olhei assim, na hora, assim, gente, caiu como uma, sabe, uma ficha, assim, que eu pensei na hora, em todos os momentos em que eu dizia para ele que estava tudo bem e não estava. Porque quando ele dizia que estava tudo bem, ele estava apenas espelhando algo que eu estava fazendo com ele, né? Então, o quanto a gente está aberto também para se expor para os nossos filhos, no sentido de que, se eles estão o tempo todo observando a gente, está tudo bem a gente, nesse momento, dizer eu estou triste, eu estou chateada, a gente chorar e fazer. Mas como a gente quer estar nesse lugar, né, de pai e mãe na fortaleza, porque a gente quer, afinal de contas, a gente quer ter filhos fortes, né? A gente quer ter filhos imponentes, a gente quer ter filhos que vão para a vida, mas eles só conseguem fazer isso se eles passarem por um processo anterior, que é de se conhecer e conhecer os seus limites, né? E nesse momento eu parei e disse assim, nunca mais eu vou fazer isso. E daí a gente segue numa relação completamente diferente, porque ele se sente encorajado de abrir o sentimento dele, né? Ele se sente encorajado em poder fazer esse processo, né? Exatamente. Não é que a gente tem que queria... apresentar todas as mazelas do mundo a crianças, principalmente as pequenas, sabe, gente? Mas você dizer, tô triste, errei, tô frustrado, tô sem paciência agora, preciso ficar sozinha, isso você só Talvez eu acho que você é muita gente real faz, né, e eles Gabi? podem fazer isso também. Isso, eu acho que a gente faz bastante isso de repente, talvez a gente diga bastante isso, mas quantas vezes a gente consegue de fato fazer isso, né? Porque a gente está tudo bem, filha, é seguro falar. Olha, filho, vamos lá, a mamãe está aqui para te ouvir, mas quantas vezes a gente também faz isso, né? A gente mesmo faz, ou com o nosso companheiro, ou com eles mesmos, né? De abrir esse espaço seguro de fato, né? De abrir esse espaço para dizer, olha, tá uma merda, eu tô hoje ferrado, não consegui dar conta, né? Olha, me desculpa, e aí vai, né? Então, assim, a gente trouxe, essa semana a gente veio trabalhando nessa questão da autorregulação, da autossabotagem, e Gabi colocou o teste lá, que é justamente para a gente fazer essa análise, e a ideia é a gente trazer hoje, e a gente queria ouvir vocês de como é que seguiu do nosso último encontro para aqui, o que vocês conseguiram observar dentro do processo de vocês dentro de casa, como foi o teste, como foi que ressoou o teste para vocês. Se vocês querem trazer alguma questão, a gente queria ouvir vocês, porque na primeira semana a gente trouxe, né, o conteúdo justamente para gerar esse processo, né, da gente começar a pensar, e aí a gente queria abrir para vocês falarem um pouco, quem quiser falar, né, de como foi essa semana e como é que está seguindo para vocês. Ó, para vocês que têm filhos adolescentes, tá bom? A gente precisa... aquela parte que a gente falou no encontro passado, que a gente tem que ter em mente que o processo de amadurecimento dos nossos filhos não é pessoal com a gente sempre está achando que eles estão fazendo as coisas para atingir a gente, para testar a gente, né? Quando, na verdade, é parte do processo de amadurecimento. Quando eles chegam na pré-adolescência e na adolescência, aí é que a gente acha que é pessoal mesmo, tá? Mas, de fato, esse processo da adolescência, acho que os adolescentes passam por uma fase que a gente chama de individuação, que é basicamente se opor aos pais, não é aos adultos, tá bom? É aos pais, tá? Não é invenção, isso aconteceu com a gente, tá? Então, não é com a gente que eles querem estar o tempo todo, eles querem se separar da gente para se encontrarem seus propósitos, se encontrarem, tá? Então, por isso, às vezes, o menino sempre foi para a missa com a família, aí ficou adolescente, se nega aí, porque ele vai se negar a fazer tudo que linke ele à família, porque ele quer descobrir se ele quer mesmo ir para a missa, ou se ele só está indo para a missa, entendeu? Claro que tem adolescentes que não passam por isso, ou que passam por isso, ou isso vai acontecer na vida da pessoa muito mais tarde, tá bom? Mas na adolescência, isso acontece demais. Então, assim, filha, senta aqui comigo para ver o vídeo. Não. E às vezes ela quer ver, entendeu? Mas ela quer dizer o não, ela quer ter esse poder de negar. E aí, sabe? E aí ela talvez ficasse esperando que você... E quando você não vem, quando você se autocontrola, né? Ela diz, opa, peraí, tem outro jeito de agir aí. Tem outra maneira de agir. E quando ela faz xixi no carro e você também não estoura, o que é muito difícil, você está de parabéns com a estrela. Essa eu falei, meu. Você percebe que ela não falou nada, né? E a gente, às vezes, tem a tendência de dizer, não vai falar nada, não vai se desculpar,
Mas veja, você deixou ela ruminar aquilo e ela veio, assim, sem obrigação nenhuma, espontaneamente, e dizer, mãe, desculpa. E aí esse é o momento de você dizer assim, desculpa, né? Eu fiquei magoada, fiquei chateada, mas eu te desculpo, as pessoas podem errar, né? Por favor, presta mais atenção quando for falar comigo, que isso realmente me magoa, né? Vê o tanto de aprendizado aí, né? Eu lembro que no outro encontro você falou que ela falou uma vez na cozinha, não quero falar com ninguém, eu não tô boa, né? Tudo bem, a gente às vezes acha chato, a pessoa está falando desse jeito, mas isso é um exemplo de autorregulação muito grande. Olha, não fala comigo, eu não estou boa para falar hoje. O que eu falar vai dar errado. Entende? E a gente pensar isso, eu sou adulto, ela está amadurecendo, e por enquanto está tudo certo. Mas entendendo? Muitas vezes a gente fala as coisas para os adolescentes e acha que eles não estão ouvindo. E aí, um mês depois, uma semana depois, ou no final do dia, vem alguma coisa dizendo assim, olha, desculpa, eu pensei melhor. Ou ele vem com a atitude que tem muito a ver com o que você falou, entendeu? Eu também queria falar, você falou do controle aí. A gente tem em mente, assim, porque as mães muito controladoras, que quando a gente faz isso, a gente às vezes faz isso, ou porque, no caso que ela falou, assim, tá sem tempo, não tá com paciência e resolve fazer, ou, e aí a gente controla, ou a gente tem mesmo essa personalidade controladora, tá? Mas a gente tem que ficar atenta sobre o que isso vai causar nos nossos filhos. Se você controla tudo, se você não deixa ele gerenciar nada, se você não deixa ele fazer nada, como é que ele vai aprender a fazer? E como é que você vai se livrar dessa obrigação depois? Né? Vai chegar uma hora que você vai dizer assim, caramba, eu tenho que dizer todo dia isso. Mas será que você não foi fazendo aquilo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia? E aí não ensinou, não deixou aprender, não oportunizou a autonomia? Só jogando para reflexão. É claro que isso não acontece com tudo, né? Mas, principalmente para quem tem essa personalidade muito controladora, a gente acaba deixando nossos filhos sem autonomia, sabe? Porque começa a resolver tudo. E quando eles não conseguem resolver alguma coisa, a gente acha muito ruim. O quanto a gente tem que ficar atento, e isso não é fácil, porque isso faz parte da nossa rotina, o quanto a gente precisa ficar atento para evitar rotular nossos filhos. E evitar rotular o filho das outras pessoas também, principalmente, tá? Mas quando a gente diz assim a uma criança, você é desatento, você é bagunceiro, você não presta atenção em nada nunca, você... Além de ela se sentir desencorajada, a ponto dela chegar e dizer a você, verbalizar a você, parece que eu não faço nada certo, e aí a gente consegue perceber que ela está extremamente desencorajada, né? As crianças têm um mecanismo, o inconsciente da gente tem um mecanismo, e nas crianças isso é mais potente ainda, assim, quando você diz a uma criança, você é bagunceiro, o inconsciente dela entende que ela precisa entregar aquilo que você está dizendo, sabe? É mais ou menos assim, você é o pai, você é a mãe, você é a autoridade ali, se você está dizendo uma coisa, ela vai inconscientemente fazer aquilo para estar à altura. Então, por isso, quanto mais a gente diz a uma criança, você é bagunceira, você é bagunceira, você é bagunceira, ela começa, ela não para, esse comportamento não para, fica em looping. O que a gente faz é reforçar positivamente. Quando ela arruma, a gente diz assim, nossa, você arrumou tão direitinho, nossa, hoje o quarto está arrumado, nossa, tá tudo legal, a mesa tá limpa, não derrubou nenhuma gotinha, que legal. Sabe como é? Reforçar o positivo. Aquele áudio que Dani mandou hoje sobre a gente enxergar o universo de maneira amigável, ele tem muito a ver com a gente encorajar nossos filhos também, da gente perceber nos nossos filhos o que de melhor eles têm. Não é que a gente não vai chamar atenção nunca, claro que a gente precisa chamar atenção, de maneira que não seja humilhante ou ameaçador, ou que ele se sinta mal, porque as crianças aprendem melhor quando elas se sentem melhor. Mas a gente às vezes peca nisso, de dizer aos nossos filhos o que de bom eles fazem, entendesse? E isso é um encorajamento muito potente. E às vezes a gente guarda segredo dessas coisas, sabe? Então, quando ela fizer uma coisa boa, quando ela comer sem derrubar, quando ela, sei lá, fizer uma coisa legal, reforça isso. Nossa, filha, você tá ótima, a mesa tá arrumadinha, você não derrubou nada hoje, que legal, sabe? Não de maneira que pareça uma cobrança, mas de maneira que pareça uma coisa assim, que você está comemorando mesmo aquilo. É mais potente do que você ficar frisando o que ela não faz bem, tá? E ao invés de você ter que fazer um diálogo inteiro, você reforça o que é bom. E aí você já bata meio mundo de
de palavra aí, né? Ao invés de você ter que fazer todo o diálogo novamente, você reforça o que ela acertou. E aí você vai sempre, porque aí fica subentendido, né? Então, assim, tipo, eu valorizou o que eu fiz, então A tá, eu vontade não de eu ser preciso melhor, ouvir que entendeu? eu não faço certo ou que eu preciso fazer certo. Eu apenas sei que fazendo assim é legal, então eu vou fazer mais vezes. Sabe por quê? Quando a gente diz a uma pessoa que ela está fazendo bem, ela vai se sentir bem, sabe? Não é só para te agradar. A gente se sente bem quando a gente faz algo bem e é reconhecida por isso. Então a gente quer fazer melhor. Entendeu? Agora, Gabi, não se culpa por isso, porque isso está na nossa dinâmica de vida. A gente fala para as pessoas o que as pessoas têm de ruim, em vez do que tem de bom, naturalmente. A gente tem essa tendência. Entendeu? Aí com nossos filhos, que a gente tem mais intimidade e que eles são pequenos, é pior. Entendeu? É treino, amiga, é treino, viu? Tudo é possível se a gente treinar. Vamos trazer os Posso dar uma pergunta rapidinho? para elas conseguirem observar como é. Quem quer falar? Pode, P. Deixa ela, P vai dar Tudo um bom? depoimento e aí eu boto o exemplo, tá? Sobre essa questão do encorajamento, né? Como eu tinha falado antes, não é a minha primeira experiência, meu primeiro contato com a disciplina positiva. E para você ver como é importante esse treino, eu comentei com a Olivia há meia hora atrás que eu ia entrar nesse. Eu passei o dia em curso hoje. Então, hoje foi um dia bem atípico, né? Que foi pouquíssima atenção para ela. Então, outro curso, mamãe. Eu disse, agora é um curso de mães, com tia Gabi e tia Dani. Ela, eu acho importante você fazer um curso de mães. E, assim, ela está numa fase de querer... Eu não sei se é a fase ou se é o temperamento dela. Ainda é uma coisa que a gente está observando, né? Que é o reconhecimento, né? Alheio. Eu não sei se é da idade. Ela está com 6. Então, é sempre uma preocupação, né? Eu já conversei até com a Gabi sobre isso, sobre essa autoestima e tal, mas se for um temperamento dela, ok, a gente vai ter que saber lidar com isso e encorajar sempre. E hoje e tudo é questionado, assim, ela não pode aparecer na aula online, ao vivo, se tomando café, por exemplo, não pode ver. Então, às vezes, ela acorda atrasada, ela toma café depois da aula. Aí eu fico louca, né? Preocupada com a fome, não sei o quê. Não, mamãe, não mostra a mesa do café. Então, tem sempre essa preocupação. Então, lidar com isso também, de encorajar ela e dizer para ela que, não, assim, não tem problema que os outros vão pensar. Assim, obviamente, eu não digo com tanta pressão, mas eu digo para ela que eu digo isso para mim o tempo todo. Então, no limite dela, dentro das condições dela, eu estou sempre falando sobre isso. Quer falar, Dani? Pode falar, Gabi. Eu acho que, assim, falando superficialmente aqui, né? Primeiro, prestar atenção no controle, né? Se você está oportunizando que ela desenvolva autonomia, tá? E encorajando ela no que ela faz, tá bom? Segundo, assim, ela pode ser uma criança, não sei se vocês viram aquele vídeo de 5 linguagens de amor, vou trazer durante essas semanas para cá. Assim. Claro que ela pode ser uma criança que tem como linguagem de amor reconhecimento, pode ser, tá? Mas isso não pode fazer parte, assim, da personalidade dela, ela não pode depender do reconhecimento alheio para se sentir bem e capaz. Então, tem que ficar atenta a isso, entender que tudo bem, uma pessoa... Eu gosto de ser reconhecida. Claro que eu gosto quando vocês dizem assim, foi ótimo hoje, foi incrível. É claro que eu vou dormir muito melhor. Sim, né? Mas não criar uma dependência. Mas disso, não né? criar uma dependência para se achar bom por isso, entendesse? Talvez isso tenha a ver com autonomia, com, sabe como é? Deixá-la fazer as coisas, ela vê que ela é capaz de fazer as coisas. Então, atenta para isso, de repente pode ter alguma coisa aí, entendeu? Começa a projetar nos nossos filhos essas nossas dores. E a gente começa a exigir dele coisas que, na prática, eles não conseguem entender. Porque eu posso te dizer assim, eu preciso que tu entenda, que é o que acontece muito aqui com o meu filho mais velho. Trabalho com comunicação não violenta, com mediação de conflitos, sou educadora parental, e eu tenho um filho de 9 anos que, por muitos momentos, ele não se posiciona.
E eu trabalho com o protagonismo da criança há muitos anos, veja. E ele não se posiciona em muitos momentos. Então, eu sempre tive essa consciência de dizer assim, ok, vamos tentar entender esse processo, por trás desse processo, porque aí eu estou falando dele, dos medos que ele está tendo, talvez de alguma coisa que eu não esteja conseguindo trazer claramente, ou talvez de um processo que ele ainda está elaborando na cabeça dele, como uma maturidade mesmo. Então, não adianta eu dizer assim, ó, eu preciso que você... Porque a gente parte do pressuposto que ninguém é obrigado a nada, nem os nossos filhos. A gente se coloca nesse lugar porque a gente é adulto, porque a gente quer que os nossos filhos façam aquilo, porque a gente entende o tempo todo que a gente sabe que é melhor para eles. E, obviamente, como adultos, a gente tem maturidade de conduzir eles por esse caminho. Mas ninguém tem obrigação de nada, porque ele é um ser humano que ele também tem vontade. E quando a gente começa a olhar isso, a gente começa a entender que eles vão num processo muito deles. Então, assim, às vezes, ela não vai entender mesmo. E você vai dizer tantas e quantas vezes você quiser e não vai introjetar isso na cabeça dela, porque ela precisa vivenciar algo que ela olhe para aquilo e diga assim, ah, agora eu sei o que a minha mãe está querendo dizer. E aí a gente trouxe exemplos que a gente vai falar um pouco sobre essa questão, que assim, sim, existem coisas que são de personalidade, e sim, diz muito também da forma como a gente educa. Então, a gente trouxe um esqueminha para todas as vezes que a gente estiver agindo com os nossos filhos, que a gente quer impor, que a gente quer que eles entendam, que a gente quer que eles vivenciem uma experiência que traga eles para a consciência, a gente lembrar. A gente vai trazer um modelo, tá? E aí, depois, durante a semana, a gente pode trazer mais coisas, e aí tu pode trazer mais elementos, e a gente pode trabalhar em cima disso. Faz sentido para você, Lela, o que eu acabei de dizer? Faz sentido, meninas? Porque aí a gente vai entendendo como é que esse processo acontece a partir do nosso lugar. Então, assim, é muito fácil a gente projetar as nossas feridas nisso e a gente não se dá conta, e a gente fica no tem que, a todo momento. E aí, gente, não vai. E acontece um efeito rebote, porque ao invés da criança começar a entender esse processo no fluxo e amadurecer aos poucos, ela começa a se fechar. E aí ela não traz para a gente essas inseguranças e parece que a tendência é piorar cada vez mais. Você diz assim, mas meu Deus do céu, eu falo quanto mais eu falo. O que está acontecendo? Por quê? Porque começa a dar medo, sabe? Porque ela não sente apoio, porque ela não se sente de verdade sentindo que existe uma conexão daquele adulto com ela. É natural. A gente está aqui criando essa inteligência emocional para que a gente consiga conduzir isso de alguma forma. A gente respira e vai com calma. Uma hora dá. Né? Uma hora dá. Claro que a gente quer que a coisa aconteça, porque a gente está ali, a gente está vivendo. Uma hora nossos filhos vão para o mundo. Mas tudo é uma fase. A gente não está aqui, claro, né? A troncos e barrancos, né? Como diz a história, porque a gente muitas vezes teve uma educação que foi muito dolorida para a gente, mas a gente precisa entender que a gente está hoje aqui, uma hora dessa, 10 horas da noite, porque a gente quer fazer diferente com nossos filhos. Seguinte, gente, para a gente passar para esse slide, eu quero dar essa passada rapidinha sobre o que danado é essa firmeza, gentileza, e o que danado é isso, agir com firmeza e gentileza. Isso não está necessariamente no jeito de falar, tá? Você falar com gentileza não quer dizer você falar mansinho, por isso que eu mandei aquele texto do o amor, às vezes não fala mansinho. Ter gentileza para a parentalidade consciente não é a gente falar mansinho, é a gente respeitar a criança, tá? Ter firmeza, nesse caso, é a gente decidir os limites. Então, por exemplo, é firmeza quando você decide que vai fazer algo ou não vai fazer, e é gentileza quando você comunica isso ao seu filho ou à sua filha com antecedência, com respeito, sem ameaça. É firmeza quando você cumpre a sua palavra, quando você cumpre a ele o que você disse, tá? E aí vai vir ou a consequência natural disso, que a gente vai ver, ou vai vir a frustração. E se vier a frustração, a gente tem que ensinar a lidar com a frustração. Só para deixar claro que às vezes a gente fala assim, firmeza e gentileza, e não fica muito claro. Firmeza é limite, e é também a gente decidir o nosso limite, além do limite do nosso filho. E gentileza é expor isso para eles da maneira mais respeitosa possível, tá bom? Não tem nada a ver com estar falando com linguinha de neném, e tem nada a ver, gentileza não é isso, tá? Então, a gente trouxe essa frase aqui, uma criança mal comportada é uma criança desencorajada, ou enfim, que a gente estava falando agora, né, desencorajamento, e quando as crianças se sentem mal, elas
dificilmente ela expõe o seu melhor, seja nos relacionamentos, seja no aprendizado, em todas as áreas da vida delas. Com a gente é assim, né? Quanto melhor a gente está, melhor a gente está em todas as áreas da nossa vida. E aí a gente trouxe alguns exemplos para vocês, deixa eu tirar vocês aqui da minha frente. Que tá aí esse caso, né? Uma mãe que diz que repete 10 vezes a mesma coisa, mesmo assim, ela não me obedece na hora de dormir. Nesse caso, uma criança de 6 anos, né? Como é que eu faço para minha filha cumprir uma ordem sem precisar repetir 10 vezes, sem gritar na terceira vez já? Há alguma técnica que eu possa usar sem se ameaçar, por exemplo? Tipo, se você não escovar os dentes agora, vai ficar sem história, tá? Esse é um caso ótimo da gente separar aí o que seria firmeza e gentileza, tá? Firmeza, num caso como esse, seria, por exemplo, a mãe decidir que, já que a menina gosta de história, se a menina não estiver pronta às 9 horas, ela não vai ler a história. E a consequência é ficar sem história. Seja uma consequência grande, importante ou não, mas a consequência é essa. A gentileza está no fato de chegar para a menina e dizer assim, filha, olha só, mamãe quer ler uma história para você todo dia, mas mamãe precisa ler às 9 horas, porque depois de 9 horas, mamãe precisa se arrumar para dormir, ou mamãe precisa voltar a trabalhar, ou mamãe precisa fazer as coisas de casa. Então, se 9 horas você estiver na sua cama, mamãe vai ler a história. Se você não estiver na sua cama às 9 horas, mamãe vai entender que aquele dia você não quer história. Combinado? Combinou. Você entendeu? Entendeu o quê? Checou, certo? A firmeza é que no outro dia, ou no outro, às 9 horas, a criança não está na cama. Isso não quer dizer que você não vai dizer, filha, é hora de dormir, filha, é hora de dormir. E mesmo que ela vá, e se for de 21h20, quando ela disser a história, você vai dizer, lembra que a gente combinou? Que a história é às 21 horas, porque mamãe tem outras coisas para fazer? Então, hoje não dá tempo. Mas amanhã, se você estiver na cama às 21, mamãe vai adorar contar uma história. Isso é firmeza e gentileza, do começo ao fim. Você não ameaçou, você não puniu, e ela experimentou a consequência de não estar na cama às 9 horas. Muito provavelmente, e se ela quiser uma história no outro dia, às 9 horas ela vai estar na cama. Ou talvez a história não seja atrativo o suficiente para ela estar na cama. E aí vocês vão pensar o que seria atrativo o suficiente para ela estar na cama às 9 horas. Entende? Meu filho nunca lembra de levar, adoro esse. Meu filho nunca lembra de levar o material do treino de futebol para a escola. Todas as vezes eu tenho que largar tudo e levar o material para ele. No caso, um adolescente de 13 anos, tá? Como é que eu faço para o meu filho lembrar de levar o material de treino de futebol? Eu não aguento mais reclamar. Já tirei o celular, já ameacei tirar do treino, toda vez sobra para mim. Tenho que levar tudo, parar tudo e levar o material na escola. Firmeza, nesse caso, seria você decidir o que você vai fazer ou não vai fazer. Então, você vai decidir que você não vai mais levar o material da escola caso ele esqueça, tá bom? Gentileza é você sentar com o menino e dizer assim, olha, cara, a partir de hoje, se você esquecer o seu material da escola, o seu material do futebol, você não vai treinar. Eu queria te dizer que a partir de hoje eu não vou mais levar o seu material para a escola se você esquecer. Tudo bem? Tudo bem? Você entendeu? Entendeu? Checou, checou. Aí, no outro dia, o menino esquece o material da escola, do futebol, e você não leva. E você segura a consequência dele não treinar. E ele não vai morrer porque não treinou um dia, você não vai morrer, e todos continuarão vivos e felizes. A gente tem que aprender a desvalorizar o que é desvalorizável, tá? Vê só, nesse caso, eu vou tirar o celular porque você esqueceu o treino. Em que momento ele aprendeu a organizar a rotina de modo que ele não esqueça o material, entendesse? Aí vai funcionar na primeira semana. Na segunda semana, quando ele já tiver o celular de volta, talvez ele esqueça de novo. Muito mais produtivo seria aí se a mãe tivesse essa conversa, olha, não vou mais fazer isso, estou te avisando, sem ameaça, só estou te avisando para você se organizar. Como é que você acha que você pode se organizar para não esquecer de levar o material? Você precisa colocar um lembrete, você precisa, na véspera, deixar o material na porta da casa. E aí vão juntos encontrar uma solução. Em vez de punir, vai encontrar a solução para resolver o problema que é dele e que é seu. Porque, vê, ameaçar tirar o menino do futebol. Será que a mãe vai tirar realmente o menino do futebol porque o menino esqueceu? Ah, se você esquecer mais uma vez, eu vou tirar você do futebol. Será que a mãe vai tirar do treino porque ele esqueceu uma vez? Aí fala uma coisa e não cumpre. Entende?
Ou pior, envolver alguma coisa que não tem nada a ver com aquela situação. Não tem nada a ver, a gente vai ver isso na diferença de punição e consequência. O material, o celular tem a ver com o treino de futebol, entendeu? Isso, exatamente. O que tem um celular a ver? Então, às vezes, a gente quer pegar pelo aquele viés de que é do que ele mais gosta. Mas aí isso não dá certo. Por quê? No primeiro momento, sim. Por quê? Porque vai ficar com medo de perder aquilo. Mas depois ele vai ver, tá, eu perdi aquilo naquele dia, mas nos outros dias eu vou ter, porque em algum momento você vai precisar devolver. Né? Então, a gente confunde muito, a gente sai atropelando tudo. Então, a gente tira tudo o que é legal, porque a gente quer, de todo jeito, fazer com que aquilo dali funcione. Então, também é relacionar. Qual é a consequência aqui? É que ele gosta de jogar futebol, então eu não vou levar. A gente se sente culpado em algum momento? Sim, mas entenda, eles dão conta. E eles, inclusive, dão conta de... É importante para eles aprender isso, né? Isso, por quê? Porque nesse processo em que Gabi traz essa situação, por exemplo, é um processo em que a gente vai estar ensinando os nossos filhos a autorresponsabilidade. Porque senão vai ficar como a Rê fala, de que todos os dias eu vou ter que lembrar que tem que escovar os dentes, entende? Então, assim, onde é que está a autorresponsabilização aí? Eu vou pegar uma cárie, bicho, eu vou matar alguém com bafo, sei lá, com a minha caatinga, se eu não tomar banho, qualquer coisa. Entenda, a gente precisa trazer para eles que tudo que eles estão fazendo e tudo que nós fazemos, ele tem uma consequência. E a consequência é uma consequência natural. A partir daquilo. Só que é isso, né, gente? A gente precisa ficar segura nisso que a gente faz. Porque muitas vezes a gente fica assim, ai, meu Deus, que pena, será que isso aqui... Sim, e eles dão conta, porque a frustração faz parte da vida. Acontece isso com a gente na nossa vida. E os nossos filhos também. Claro que a gente não vai trazer alguma coisa que a gente vai ver que vai causar um trauma nos nossos filhos. Mas a gente também está ali para amparar eles nessa frustração. Poxa, filho, tu tá bem frustrado porque hoje tu ficou sem jogar futebol, né? Então, quem sabe, da próxima vez a gente fica mais atento e consegue lembrar de levar o material. Pronto, tu acolheu. Ele vai viver aquela frustração, mas ele também vai entender que existem outras oportunidades na vida de reparar aquilo que aconteceu. Nem a gente vai se sentir mal e eles vão aprender a partir de uma consequência lógica de algo que eles não conseguiram fazer naquele momento, né? A gente tem que entender que controle e permissividade, do mesmo jeito igual, são nocivos aos nossos filhos. Então, assim, a gente fazer tudo por eles é nocivo para eles, a gente controlar tudo por eles também é nocivo, porque das duas maneiras a gente não permite que eles aprendam e que eles construam essa autorresponsabilidade e tenham autonomia. E aí a gente vai ficar ou controlando a vida inteira ou servindo a vida inteira. Então, quando a culpa vier, a gente tem em mente isso, bicho, ele está aprendendo, ele precisa aprender, né? Com 5 anos, com 8, com 12, com 14, né? Imagina nossos filhos, até hoje a gente ainda está nesse processo, imagina eles. Então tá. Ô, Gabi, vamos entrar na dinâmica? Vamos fazer a dinâmica. Entenderam? Dinâmica. A gente vai trazer mais sobre firmeza e gentileza, mas a gente queria muito fazer essa dinâmica com vocês, para não ficar muito tarde. Quer falar, Lê? Alguém quer falar? Não, só estou concordando. Entendi, tá super entendido. É um processo, né? E é diário, né? A gente vai trazer mais no grupo sobre esse processo de decidir e fazer o que decidiu e comunicar o que decidiu. Tá bom? E deixar que eles escolham e experimentem a consequência. Basicamente, a diferença entre consequência e punição é que consequência ele experimenta o que houve a partir da escolha dele. E punição é que a gente pune por alguma coisa que já aconteceu. E não vai mudar em nada a rotina, provavelmente. Tá? Meninas, então, a gente vai fazer uma dinâmica agora. E eu vou explicar mais ou menos como é que funciona, mas nós vamos precisar de uma voluntária, tá? A dinâmica funciona da seguinte forma. Eu vou precisar que alguém se habilite, da ajuda de alguém, para ser uma criança. E a gente vai dividir a sala em um determinado momento. Eu vou para essa sala com essa criança e Gabi vai ficar na sala com o restante de vocês. Então, de uma forma bem voluntária, democrática, nós gostaríamos de saber quem se habilita a ser essa criança. Vamos fazer sorteio, hein? Não vai ser nada de morrer, minha gente. Não pode ser eu e Gabi, tem que ser alguém. Tem que ser alguém, senão eu vou chamar uma voluntária. E aí?
Quem quer fazer o papel de criança? Vou escolher, tá? Posso escolher? Calma, calma, Gabi. Alguém vai vir, eu tenho certeza. Estou sentindo isso. Não. Tem que ser voluntária. Vamos lá. Vai ser legal, minha gente. Eu posso ser criança. Quem falou? Eu, Zanete. Pode. Dana. Tá. Nem precisei obrigar. Tá bom. Eu vou botar vocês duas numa sala, tá? Tá ok. Eu e Dani? Você e Eu e Dani. você. Foram. Bom, eu vou deixar gravando só enquanto eu explico a dinâmica para ficar o registro, tá? Seguinte, gente, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Renata vai ser a criança. Essa é uma dinâmica que chama Selva e ela é bem potente. A gente, claro, sempre fez ela ao vivo, mas a gente fez uma versão online e ela é bem potente. Renata vai vir, tá certo? A gente vai ficar com as nossas câmeras desligadas, para a gente ficar bem à vontade. Renata vai ficar com a câmera ligada, ela é a criança. E a gente vai dizer a Renata tudo de ruim e desencorajador que a gente possa ter ouvido, que a gente um dia já disse aos nossos filhos e se arrepende, que a gente ouviu alguém dizer a alguém. Mas é para dizer com vontade, tá certo? É para dizer as coisas duras que uma pessoa é capaz de dizer a um filho no momento de córtex aberto, tá certo? E aí, a gente vai fazer isso por um tempo, mas quando eu der um comando, e vocês vão saber qual é o comando, a gente vai fazer o contrário. A gente vai começar a dizer a ela coisas encorajadoras, coisas boas, tá bom? A gente tem que imaginar que ela é uma criança e tem que fazer isso com vontade para funcionar. Tudo bem? É para falar, tá certo? Bom, tirem suas câmeras. Aí, quando eu disser voltem as câmeras, vocês voltam, tá? Vou tirar minha câmera. Eu vou começar para vocês entenderem o clima, tá certo? Mas assim, a gente não precisa esperar, tá certo? Vai uma falando, não precisa esperar uma acabar para falar. A gente vai falando. O que for vindo, a gente vai falando. Não precisa ser uma vez só, pode ser muitas vezes. Ela saiu sem querer. Então vamos ver se ela vai entrar. Entrou. Só vocês saber como voltar. Fiquei presa ali. Vamos lá, se concentra, tá? Você é drama, egoísta. só sabe chorar. Eu sou uma criança e só quero Você ser não aceita. presta atenção. Eu sou Tirou uma 8, criança mas e poderia só quero tirar ser 10. aceita. Flávia, que É saco. desastrada, hein? Esqueceu Eu de sou novo. uma criança e só quero ser aceita. Você me dá vergonha. Que vergonha. Pra que é isso? Caramba, Eu sou nem uma entende nada criança e só comigo. quero ser aceita. Porque eu Toda tenho que vez falar é 1000 isso. vezes com você. É Tem que difícil falar saber. 1000 vezes. você. Todo dia a mesma coisa. Pelo amor de Deus, Eu de sou novo. uma criança e só quero ser Vai, aceita. vai, é anda logo, responsável. demora. Custa Você você não faz fazer nada todos mais. os Eu dias. sou uma Todo criança dia e só tem que quero falar. ser aceita. Olha Ai, o choro. Renata, É você muito não forçada. agora. Para de fazer Eu drama. sou uma criança e só quero ser aceita. Tudo Ai, seria Renata, muito melhor se saco, você não estivesse aqui. saco. Você só faz Pelo quando é amor do de seu Deus, interesse. só chora. Eu sou uma criança e só quero ser aceita. Ai, Que saco, desastrada. você não aprende mesmo. Eu sou Para, escuta, respira. Você é muito inteligente. Você é muito amorosa. Tá muito bom Eu nisso, amo hein, Rê? Parabéns, você conseguiu fazer sem ninguém pedir. Eu adoro brincar com você. Renata, Você é eu te muito amo. organizada. Calma, eu sei Viu que tá como doendo, foi mas a gente tranquilo? vai Hoje tentar, ninguém Rê, precisou calma. mandar em você. Parabéns. Viu, Viu, Renata? Tu quer um colinho? Você tá tão mais calma. Minha vida é mais Menina tranquila linda. depois que você chegou. Sabia que eu te amo? Você é especial. Você é uma criança fantástica. Você tá muito Você melhor. é incrível. Eu adoro esse sanduíche que você faz. Você é tão importante para mim. Eu amo você. Parabéns. Vamos voltar? Por favor. Tô me sentindo muito sozinha.
Então, vamos todas voltar aqui. Gente, eu vou fazer primeiro uma pergunta para a Rê, tá? E depois a gente pode estender essa pergunta para o grupo, e aí todas se sentem à vontade, se quem quiser compartilhar, tá? Então, Rê, eu queria entender contigo, assim, enquanto estava acontecendo, que a gente estava falando tudo isso, como é que tu estava se sentindo? O que é que tu estava decidindo? Como é que isso estava reverberando em você? Outra coisa que eu queria te perguntar é, deu para sentir qual foi a palavra ou as frases, né, mais difícil de ouvir? E outra coisa que eu queria saber é o que você poderia ter feito exatamente como foi ou um pouco menos, né? Mas o que a gente traz aqui é para que a gente torne consciente esse modelo de parentalidade que a gente está construindo com os nossos filhos, né? Esse sentimento de decisão que a gente toma quando a gente vai fazer isso, né? Essas respostas que a gente formula para eles. Então, assim, é bom lembrar sempre quando a gente está fazendo esse processo, o que a gente está construindo, o que a gente quer construir. Óbvio, né, gente? Mais uma vez eu falo sempre isso, não é fácil. Claro que não é. Mas quando a gente lembra que a gente está construindo essas memórias afetivas, que a gente está construindo um perfil, né, de parentalidade que a gente deseja para os nossos filhos, para a nossa vida, a gente precisa tomar essa consciência. É a luz no fundo do túnel que está ali piscando, ó, olha para isso, olha para isso, olha para isso, porque eles estão o tempo todo aprendendo com a gente. E aí a gente fala essa coisa de que a criança internaliza, né? Eu acredito, olha, você não presta atenção, você é desatento. Então, se a minha mãe está dizendo, é porque eu sou mesmo. Olha, você é burro, você não entende? Então, se a minha mãe, que é minha referência, está me dizendo isso, então vai ver que eu sou mesmo. E aí isso tem um impacto enorme na nossa autoconfiança. E a gente cresce criando essas crenças de que sim, a gente é aquilo que a gente escutou. E é muito difícil a gente quebrar essas crenças quando a gente é adulto, porque aqui nós estamos falando de adultas que também têm essas feridas. Não é porque, por exemplo, a Lela trouxe um processo em que a gente identifica, né? Isso tem a ver? Tem. Mas eu também tenho, Gabi também tem, né? A Lê tem, Rê tem, todas nós temos, né? Mas aí, o que a gente precisa fazer para olhar para isso e fazer diferente? Porque, mais uma vez, né? Nós não somos os nossos pais. Eles fizeram o melhor que eles puderam com o que eles tinham, mas a gente tem muito mais recursos, né? E a gente pode usar esses recursos a nosso favor. Não quer dizer que a gente não escorregue e diga algo do tipo para os nossos filhos. Sim, isso pode acontecer, mas a gente também tem que estar aberto para essa nossa vulnerabilidade e dizer assim, olha, como eu já disse, é difícil para mim fazer diferente, porque eu fui educada de outra forma. Então, eu preciso que você me ajude, você me ajude. Filho, você pode me ajudar? Sempre que a mamãe agir com você dessa forma, você pode me sinalizar? Por favor? E eu fiz esse acordo com eles há muito tempo. Mas isso não quer dizer que hoje isso também não caia em algum, sabe, em algum escorregão. Mas eu fiz esse acordo com eles e dizer assim, ó, vocês fazem parte disso. Para eu poder ser melhor, vocês podem me ajudar. E eu aceito essa ajuda. Então, assim, a gente trouxe justamente esse exercício para que a gente torne esse consciente esse pensamento, né? Essa forma como a gente traz determinada forma como a gente está educando os nossos filhos, né? Sobre o que te impede. E o que me impede de ser uma mãe melhor é sempre o cansaço, né? A gente está exausta mesmo, de tudo que a gente tem que dar conta e tal, né? Eu aprendi hoje em dia não, há algum tempo eu aprendi a não dar conta de marido mais. Eu escutei isso, tomei conta para mim, assim, uma mentora que eu tive que dizia assim, não, aí a pessoa me diz assim, não, eu tenho que dar conta do menino, da casa, de marido. Eu, ops, peraí, sua conta de marido, por quê? Nem tanto. Do menino contigo. É diferente. Eu entendi. Mas aqui em casa, o marido é que está dando conta da mulher. Eu tô tão perturbada que já inverteu. Ele que tá dando conta de mim. Casa, marido, menino, trabalho, babá. E tem uma hora que a gente explode, é o que eu disse a vocês. O primeiro mantra, o adulto sou eu. O segundo não existem fadas, minha gente. Não existem fadas. Eu explodo,
eu ameaço às vezes, eu grito. A diferença é que quando a gente tem um conhecimento, a gente faz isso menos vezes. Ou quando a gente faz, a gente é capaz de se mostrar vulnerável, pedir perdão, pedir desculpa, entendeu? Controlar tudo isso. Parece que tu fica tentando matar um leão por dia para defender uma coisa, Vamos trazer isso. né, que parece que é tão mais fácil, mas fica num lugar muito mais difícil, né? Porque a pessoa que deveria estar andando contigo, caminhando contigo, tem resistência, né? Sim. Mas também faz parte, né? Eu acho que é um processo que a gente tem. A Lê, eu acho que trouxe isso em algum momento, no dia que a gente fez a partilha, né, a Lê, no Zoom, que foi justamente desse lugar, né? Porque muitas vezes a gente quer também que eles entendam isso, né? E aí vem no áudio que eu trouxe que a gente também não entende que eles não entendem isso. Mas, assim, eu acho que quando a gente vai fazendo na prática e isso vai surtindo efeito, fala por si, entende? A gente não precisa estar dizendo, olha só. Claro, em algum momento, eu acho que é até bom para o nosso ego dizer assim, ó, isso é disciplina positiva, né? Isso é educação consciente, claro. Né? Mas quando a gente vai fazendo, a gente vai botando esse comportamento na vida dos nossos filhos. Então, assim, deu, né? Aquilo dali já está dito, né? De algum jeito. Mas faz muito sentido o que você traz e é bem real mesmo, na vida de muitas de nós, né? Ô, Gabi, tu pode abrir o último slide, por favor, para mostrar para as meninas que a Alessandra vai precisar sair? Posso. A gente já está terminando, tá, meninas? Então, aqui nesse slide, eu achei bem legal trazer ele para vocês, que essa é uma arte da Fê Moreira, e ela traz um pouco daquilo que a gente está conversando, né? Vem conversando desde o início até agora. Esse processo que a gente está passando é um processo de autoconhecimento, né? E que para esse autoconhecimento acontecer mesmo, ele precisa ser exercitado. E para exercitar ele, existem as duas formas, que é a autoobservação, que é o lugar que a gente está, né? Silenciar a mente, porque quando a gente cala, a gente se escuta, né? E aí a gente acolhe também, e a gente acolhe esse espaço interno, que é justamente de curar essas nossas feridas, né? De aceitação de quem a gente é, esse lugar do lugar que a gente está, né? Que está tudo bem a gente fazer o que a gente faz e buscar isso. E aí a gente tem, né? Quando a gente faz todo esse processo de se acolher, de se observar, a gente consegue ser esse exemplo digno de ser imitado pela criança, né? E aí tem 3 passos, né, que a gente vê refletido quando a gente vai nesse processo do autoconhecimento, de se acolher e acolher os nossos filhos, que é observar os filhos atentamente, porque quando a gente se acolhe, a gente também tem a capacidade de acolher os nossos filhos e todo mundo, né? Dar vazão às nossas necessidades básicas, porque, enfim, eu estou cansada, então eu estou cansada e eu preciso acolher esse meu cansaço, não estou dando conta, eu preciso acolher, não está dando conta. E aí, quando a gente faz esse processo, a gente fica disponível emocionalmente, não só para os nossos filhos, mas para a gente também, né? Porque aí a gente está nesse lugar de acolher, né? De estar disponível do autocuidado, de cuidar, de se respeitar, de respeitar o outro. Então, a gente quis trazer essa ilustração que tem muito a ver do que a gente está, né, tratando até hoje, e que esse processo ele é fluido, né? Ele vai e em algum momento a gente consegue ir se encontrando. Às vezes dá certo, a gente recua, às vezes a gente avança, às vezes a gente estagna, mas é importante a gente ter em mente que quando a gente cuida da gente, a gente tem a capacidade maior de cuidar do outro. Sabe aquela historinha mesmo da máscara do avião, né? A gente só pode cuidar do outro quando a gente coloca a primeira máscara na gente e a gente pode colocar no outro. E aí a gente queria encerrar trazendo essa ilustração para vocês e fazer um check-in